Olá, vamos à segunda parte da aula sobre aplicações de funções no que diz respeito à demanda, oferta e ponto de equilíbrio. Na primeira parte eu falei da função demanda, agora eu vou falar um pouquinho da função oferta e do ponto de equilíbrio. Já defini na primeira parte, mas vamos relembrar aqui o que a gente entende por oferta. É a quantidade de bens ou de serviço que se oferece no mercado. A oferta vem exatamente aí do fato de estar oferecendo no mercado. O quanto que os produtores, né, de certo bem, de certa utilidade, eles estão dispostos a colocar no mercado a um determinado preço. Então, de novo, aqui uma relação entre quantidade e preço. Só que essa quantidade agora, no nosso caso aqui, vai ser oferta. E a gente vai representar pela letra S. Então, é uma S de P, uma função S que depende da variável independente P, preço. Ok? É como uma F de X ou como um Y que depende de X. Então, vamos aqui a um exemplo. Terceiro exemplo, continuando a numeração lá da primeira parte. Agora considere que a função oferta da utilidade citada no exemplo 2 seja dada por S igual a menos 9 mais 3P. Se você quiser assistir a primeira parte, tá na descrição você encontra o link. Essa é a quantidade, é a oferta, é a quantidade ofertada. Essa oferta aqui é uma quantidade. Ok? Menos 90 mais 3P. E P é o preço unitário de venda desse produto em reais. Eu quero esboçar o gráfico, a gente vai fazer aqui os cálculos para chegar ao gráfico, determinar a variação possível do preço e da oferta, de acordo com esse modelo matemático, quanto que o preço pode variar, quanto que a oferta pode variar. Lógico que isso, nessa variação de preço e de oferta, vai depender do mercado, vai depender da situação real, mas aqui considerando esse modelo matemático. E qual a variação da oferta para cada aumento de R$1 no preço? Mais ou menos o que a gente fez lá com a função demanda, eu vou fazer aqui com a função oferta. Ok? Mas a gente já percebe, olha aqui, o coeficiente angular dessa função de primeiro grau, se você analisar essa função aqui, né, como uma função de primeiro grau, e ela é na forma ax mais b, o x é o preço, é o P. Então, esse valor A aqui é o 3, ele é positivo. Se o coeficiente angular é positivo, a função ela é crescente. Então, essa função, diferente da função demanda, ela é uma função crescente, ou seja, à medida que a variável P, que faz o papel do x, cresce, aumenta, a demanda, a quantidade, a oferta, a quantidade ofertada S, que faz o papel do y ou da f de x, também cresce. E se o preço diminui, a oferta diminui. Diferente da demanda, que aumentando o preço, a tendência é a demanda cair, ou se diminui o preço, a demanda aumenta. Então vamos lá. Para você poder obter o gráfico numa situação como essa, não é difícil não. Basta você estabelecer 2 pontos, porque o gráfico é uma reta. Pelo menos quando se diz respeito à função de primeiro grau. Ok? Vamos então à determinação aqui dos pontos da minha função. Eu tenho a minha função S, eu vou chamar de S de P, né? Quer dizer, a minha função oferta é S, que depende do preço P, menos 90 mais 3, que multiplica P. Tá, é a função oferta. 2 pontos são suficientes porque eu sei que o gráfico é uma reta. Perfeito. O gráfico é uma reta, 2 pontos quaisquer, mas a gente já vai atacar diretamente, o que é interessante aqui, né, os pontos que são o intercepto, tá aqui, ó, intercepto, tá, que você vai perceber nesse caso que ele é negativo, essa função começa aqui com valores negativos de oferta, o que na prática não faz sentido algum, né? Mas é um ponto interessante da gente obter aqui para ajudar no traçado. E depois a raiz, né, que é exatamente a partir do momento ou depois da raiz aqui é que nós vamos ter efetivamente a função oferta. Então esse intercepto aqui é quando o preço é igual a 0, para você achar o intercepto, e a raiz é quando você considera, só um minutinho aqui que falhou, e a raiz é quando você considera o y, né, no caso aqui o s, igual a 0. Ok? Então se eu considerar P igual a 0, eu vou ter minha S
de zero é menos 90, você vai pegar a função, menos 90 mais 3 que multiplica zero. Bom, 3 que multiplica zero é zero. Então, isso daqui vai dar menos 90. Quer dizer que esse valor aqui é menos 90. Já já eu apresento um gráfico um pouquinho mais caprichado que esse. Agora, isso daqui é um intercepto, ok? Intercepto. Agora vamos para a raiz. A raiz é quando você considera o y, né, que aqui é o s, igual a zero. Aí cai numa equação matemática. O s é dado por menos 90 mais 3p. Eu vou igualar isso a zero. Aí eu resolvo essa equação. Vai ficar 3p igual a, se aqui está menos 90, aparece desse lado mais 90. Portanto, p igual a 90 sobre 3, p igual a 30. Então, para oferta, né, se anular, ficar igual a zero, o preço tem que ser 30. Esses são pontos, na verdade, se você pensar aqui, 0, menos 90 e 30,0, né, esses pontos aqui, ó, 0, menos 90, coordenadas x, y, né? E aqui 30,0. Esses pontos não fazem sentido na aplicação real, porque aqui o preço é zero e aqui a oferta é zero. Tá? Mas eles ajudam no traçado desse gráfico. Tá aí. Se você quiser obter mais algum ponto, à vontade. Tá? A gente pode fazer isso. Olha aqui o gráfico dessa função oferta. Aqui está o menos 90, né? E aqui é o 30. 30,00. E aí continua, essa função continua. Essa é a minha função, essa é a minha função oferta. Ok? Isso daqui, portanto, é o que pede ali no item A, função crescente. Essa parte pontilhada aqui, né, foi feita como auxiliar aqui do gráfico, mas uma parte auxiliar, mas que não faz sentido na nossa análise real. A nossa análise vai acontecer, né, exatamente depois desse valor 30. Então, respondendo já ao item B, qual é a variação que eu tenho possível para o preço? O preço, na realidade aqui, de acordo com o modelo matemático, ele tem que ser maior que 30. Não faz sentido um preço igual a 30 ou menor que 30. Por quê? Porque igual a 30 a oferta vai dar zero. E menor que 30, se eu pegar um preço aqui, a oferta vai ser negativa. Tá, ok? Da mesma forma que acontece com a oferta, com o S. O S é sempre um valor positivo. Os valores que S pode assumir de acordo com o nosso modelo, tá? Valores aqui maiores que zero. Até que valor, né? De acordo com esse modelo? Infinito, né? Vai crescendo infinitamente. Óbvio que na prática a gente sabe que não é assim. Você vai ter uma limitação. E aí a gente precisaria de mais informações sobre esse produto. Ok? Agora, e a letra C? O que acontece, né? Qual é a variação do S para cada vez que o preço aumenta R$1? Tá? Então, o que acontece? Quanto que o S varia? Tá? A função S é menos 90 mais 3p. O menos 90 ele não interfere na variação, né? Interfere no valor, lógico, vai tirar 90, mas não na variação. O que determina a variação é esse termo aqui, onde nós temos o coeficiente angular. O coeficiente angular é 3. Então, a resposta aqui é exatamente o coeficiente angular, né? A variação da oferta é 100 unidades. Então, essa oferta ela aumenta 3 unidades para cada aumento de R$1 no preço. Ok? Então, isso dá para se responder sem calcular, sim, porque desde que você saiba aí, né, qual é o significado do coeficiente angular numa função de primeiro grau. Quando você tem uma função, né, teórica f de x igual a ax mais b, o valor do a exatamente determina o quanto que a função f cresce
ou diminui, se o A for negativo, para cada aumento de uma unidade no X. O X aqui é o P, é o preço. Ok? Você pode também, lógico, né, fazer um teste. Olha, o que acontece? Vamos considerar aqui um preço igual a 40 e depois um preço igual a 41. Se o preço for 40, a minha S de 40 é menos 90 mais 3 que multiplica 40. 3 que multiplica 40 é 120. Tá? Então vai dar 120 menos 90, que dá 30. Esse é o valor da oferta para o preço igual a 40. Agora, para um preço igual a 41, né, se você colocar 41 no lugar do preço, vai ser menos 90 mais 3, que multiplica 41. Então, menos 90 mais 3 vezes 41, que multiplicação, 123. 123 menos 90 dá 33. Olha aí o que aconteceu. Eu aumentei, né, R$1 no preço, a oferta aumentou 3 unidades. Tá? Se eu fizesse um aumento aqui de 2 unidades, de 40 para 42, aqui aumentaria 6, sempre na mesma proporção. Ok? Bom, é isso aí, é assim que a gente pode analisar a função oferta. Agora, vamos para o ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? A ideia aqui é simples, muito simples do ponto de vista matemático e também numa certa análise econômica que eu vou me arriscar a fazer aqui, né? A gente diz que ocorre o equilíbrio de mercado, ou a gente determina o ponto de equilíbrio quando a demanda se iguala à oferta. Ou seja, quando D igual a S, eu tenho o chamado equilíbrio de mercado. O equilíbrio de mercado, ok? E esse equilíbrio é interessante porque ele determina um preço, né? A gente vai determinar um valor de P, no modelo teórico um valor exato, né? Na prática um valor aproximado, tá? Que seria um preço dito ideal, né? Em que sentido? No sentido de não ocorrer escassez do produto, falta do produto e nem sobra. Ou seja, de achar lá um nível de preço que atenda tanto a demanda quanto a oferta, né? Não mais para o lado da demanda e não mais para o lado da oferta também, mas sim o equilíbrio nesse sentido de não ter uma situação que o preço é tão alto que tem oferta, mas não tem demanda, ou tão baixo que tem demanda, mas não tem oferta. É essa a ideia, ok? Então vamos aqui a um exemplo, o exemplo 4, considerando as funções demanda e oferta dos exemplos 2 e 3, vamos determinar o ponto de equilíbrio de mercado para essas funções, depois verificar a variação de preço, coisa que a gente já fez nos exemplos anteriores, só que agora é uma análise conjunta, variação de preço considerando as duas funções. E uma análise de mercado com base no gráfico, o que a gente pode concluir com base no gráfico dessas duas funções com relação à demanda e oferta e ao preço e também ao ponto de equilíbrio desse exemplo, né, dessa situação de demanda e oferta. Estão aqui as duas funções, demanda e oferta. Então, como que eu vou determinar aqui o ponto de equilíbrio? Determinar algebricamente. Depois a gente vê graficamente também. Basta você igualar, né? S igual a D ou D igual a S, tanto faz. S, que a oferta é menos 90 mais 3P. D é 100 menos 2P. Então, resolvendo essa equação, eu vou encontrar o valor do preço P que iguala exatamente essas quantidades. Para isso, basta fazer aqui, ó, 3P menos 2P, desse lado aparece mais 2P. Eu já tinha aqui o 100 à direita, vai ficar 100 mais 90. Ok? Então, 5P igual a 190. Portanto, P igual a 190 sobre 5, daqui sai que o P, que a gente chama de preço de equilíbrio, já vou colocar um E aqui, preço de equilíbrio é igual a 38.
Esse é o preço de equilíbrio. Quando a gente fala em ponto, né, a gente pensa aqui em coordenadas x e y. Nesse caso, preço e quantidade. Essa quantidade que pode ser aqui, né, demanda ou oferta. Tá? Então, para a gente determinar aqui a outra coordenada, a coordenada y, a gente pode fazer o seguinte, pegar esse preço 38 e lançar na demanda ou na oferta, tanto faz. Se eu calcular aqui, ó, demanda para um preço de R$ 38,00 vai ficar 100 menos 2 vezes o 38. Tá? Portanto, 100 menos 2 vezes 38 dá 76. Tá? 100 menos 76, 24. Tá? Portanto, o meu ponto de equilíbrio vai ser 38,24. Ok? Esse é o ponto de equilíbrio. Observe que se você calcular o S de 38, o resultado vai ser o mesmo, tem que dar 24 também. E dá, você faz aqui menos 90 mais 3 vezes 38. 3 vezes 38, 3 vezes 30, 90, com 24, 114. Né? Então vai ficar menos 90 mais 114, que dá também 24, como se esperava. Perfeito? Bom, esse é o ponto de equilíbrio. O que ele significa? Vamos ver o gráfico aqui. Eu juntei os dois gráficos que nós fizemos lá nos exemplos 2 e 3, né? Juntei num só plano cartesiano. O da demanda está aqui e o da oferta. E o cruzamento deles ocorre, só mudar a cor aqui, exatamente, olha aí, ó, né? Naquele ponto de coordenadas 38, e se você projetar para cá, 24. Tá? Esse é o ponto de equilíbrio de mercado. Ou seja, se eu considerar esse ponto exatamente, ou esse preço, né, preço é igual a 38, a demanda e a oferta vão ser iguais a 24. No modelo teórico, exatamente 24, tanto um como o outro, tanto a demanda como a oferta. Mas, na prática, é óbvio que se espera variações, né? Que demanda e oferta não dependem só do preço, há outros fatores que interferem. Mas nessa análise matemática em que a gente relaciona a demanda só com preço e a oferta também só com preço, é assim que vai acontecer. E a partir daí a gente pode fazer algumas análises, né? Como por exemplo, já respondeu o item A calculando ponto de equilíbrio, o item B, né, pede a variação do preço. O preço vai variar de quanto a quanto. Olha aqui, ele tem que ser ao mesmo tempo maior que 30, está aqui. Por que tem que ser maior que 30? Pela demanda não teria problema algum ele ser menor que 30. Para quem vai consumir, né, melhor ainda se o preço cair, aumenta a demanda. Tá? Mas tem que ser maior que 30 porque igual a 30, tem que ser maior que 30. Né? Igual a 30 ou menor que 30, não vai ter oferta, não vai ter produto no mercado. Então tem que ser maior que 30. Agora chegou aqui, o que acontece? Tem que ser menor que 50. Por quê? Se atingir 50 ou for maior que 50, vai ter produto no mercado sendo oferecido, mas não vai ter demanda, não vai ter procura. Portanto, o preço, a variação de preço aqui, a gente pode escrever dessa forma: 30 menor que P, que é menor que 50, ou seja, preço entre 30 e 50. Isso equivale a você dizer que o preço tem que ser maior que 30 e, ao mesmo tempo, o preço menor que 50. Tanto faz a forma como você vai indicar aqui. Tá ok? Agora, uma outra análise que a gente vai fazer aqui, item C, a tal da análise de mercado, é simplesmente dizer aqui quando há falta do produto e quanto há sobra do produto. O que se percebe aqui, olha, para valores de preço, vamos dividir esse intervalo de preço aqui em dois. Tá? Em 2, o preço sendo maior que 30 e menor que 38, então essa primeira faixa aqui, olha, né? Maior que 30 a gente já viu, porque senão não tem oferta,
Tá? Mas parando um pouquinho antes do 38, por quê? Porque é o ponto de equilíbrio. E depois a outra faixa em que o preço ele é maior que 38, 38 menor que o preço e 50. Essas duas faixas aí. O que acontece em cada uma das situações? Nesse primeiro intervalo aqui, né, entre 30 e 38, perceba que a demanda está acima da oferta. Tá? Então eu tenho uma demanda maior que a oferta. Ou seja, se a demanda é maior que a oferta, é porque falta produto no mercado. É isso que a gente pode concluir. Agora, no intervalo entre 38 e 50, né, esse outro intervalo aqui, o que se percebe é que a oferta está acima da demanda. Então, o S é maior que o D. Sendo assim, né, se tem mais produto no mercado do que procura, né, é porque está ocorrendo sobra do produto no mercado. E, como eu já falei, no ponto de equilíbrio é quando não falta e nem sobra. Toda a oferta é absorvida, todos os produtos ofertados são consumidos, são demandados. Ok? É isso aí, a gente encerra aqui a segunda parte. Tem mais uma parte que eu vou disponibilizar com mais uma aplicação. Né? A gente vai juntar num exemplo só demanda, oferta e ponto de equilíbrio. Até lá!